Olá, turma do terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje é de matemática, tá? Para que vocês peguem um livro, por favor, e abram na página 136. Vamos lá? Hoje nós vamos começar um assunto novo, olha que legal! Nós vamos falar sobre uma das 4 operações básicas da matemática. Nós já trabalhamos a adição, a subtração, vocês já conhecem, né? A multiplicação. E agora nós vamos aqui, ó, introduzir, começar a falar de maneira assim simples, tá? Nós vamos falando aos poucos para que vocês compreendam da melhor maneira possível. Nós vamos falar sobre a divisão, tá certo? E o que é a divisão? O que é dividir, né? Sabemos que dividir é o mesmo que repartir. Dividir é o mesmo que partilhar ou distribuir, tá certo? Antes da gente começar, antes de nós entrarmos aqui no livro, na página onde a Pró pediu que vocês abrissem, tá? Onde nós começaremos aqui com alguns exemplos, tá? Na prática, primeiro aqui, ó, com alguns exemplos para que vocês compreendam devagar, da melhor maneira possível, tá? A Pró vai dar um exemplo para vocês. Eu quero que vocês primeiro peguem uma folha em branco, tá? Peguem aí uma folha em branco para a Pró, vamos lá, todo mundo, peça aí a mamãe, o papai, pegue uma folha em branco, ou então o caderno de matemática de vocês pode servir também. E eu quero que vocês separem alguns grãos de feijão, tá bom? Vamos lá? Folha em branco ou caderno, tá? O caderno de matérias e grãos de feijão. Pega muito não que o feijão tá caro, tá, gente? Vamos lá e aí a gente vai dar um exemplo, né? Nós vamos seguir aqui com um exemplo antes de partirmos para o livro. Vamos lá? E aí, meus amados, pegaram aí a folha em branco? Desenhem aí 2 círculos como esse da Pró. Ou mais bonitos, né? Porque o da Pró não ficou muito bom não, viu? A Pró não sabe, não entende nada de desenho. Então, desenhem aí 2 círculos na folha de vocês. Pegaram os grãozinhos de feijão? Ok, vamos lá. Eu quero que vocês separem em 8 grãos de feijão. Vamos lá aqui junto com a Pró. Ó, contem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Contem aí de maneira devagar, tá? Tendo um pouco de paciência aqui. Porque nós sabemos, né, que trabalhar desta maneira aqui com vídeos, né, de maneira assim muito simples, dá um pouquinho de trabalho. Então, vamos fazer aí, ó, da maneira que a Pró está orientando aqui. Prestem atenção no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem para mim que eu vou estar aqui, tá? Aqui esperando para poder tirar as dúvidas de vocês. Então, eu separei aqui, ó, 8 grãos de feijão. Eu quero agora que vocês peguem esses 8 grãos de feijão e divida nesses 2 círculos. Digamos que esses 2 círculos aqui, ó, são 2 pessoas. Vamos dividir aqui, ó, de maneira igual, tá? Vamos separar aqui de maneira igual, desculpa, os grãos de feijão. Vamos lá? Ó, um aqui, outro aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, dividimos os 8 grãos de feijão nos 2 círculos, repartimos, tá vendo? Distribuímos, como a Pró falou, né? Que dividir, né? Dividir é o quê? Repartir, é partilhar ou distribuir. Dividimos os 8 grãos de feijão entre as 2 pessoas ou os 2 círculos. Vocês fizeram aí, turma? Deu certo o que vocês fizeram? Olha aí que legal! Vamos contar agora aqui, ó, quantos grãos de feijão ficou em cada círculo, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ficaram aí 4 grãos de feijão em cada círculo. Olha aqui também, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3,
4, então o que a gente percebe? Quantos grãos de feijão nós tínhamos inicialmente? Nós tínhamos quantos grãos de feijão? Quantos grãos de feijão a Pró pediu que vocês separassem? 8 grãos de feijão, ó. 8 grãos de feijão nós separamos inicialmente. E aí, nós dividimos os 8 grãos de feijão em duas partes, ó. Em duas partes iguais. Nós dividimos, olha aqui o sinal de dividir a Pró fazendo, ó. Dividimos, né, em duas partes, ó. Duas partes iguais. Vamos aqui com calma, tá, turma? Porque para segurar o celular, fazer aqui, ó, escrever o número é um pouco difícil, tá? Então, ó, inicialmente tínhamos 8 grãos de feijão e nós dividimos em duas partes iguais, ó. 1, 2. Dividimos 8 por 2 e encontramos que número? Vamos contar aqui novamente os grãos de feijão. 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que 8 dividido, ó, 8, olha o sinal de dividir aqui, ó, dividido por 2 é igual a 4, tá? Olha aqui os grãos de feijão. Entenderam aí, pessoal? Ok? Vamos lá pro livro, então? Vamos voltar lá pro livro? Vamos lá junto com a Pró. Pronto, pessoal, olha aqui a Pró de volta. Agora sim, né, iremos utilizar o nosso livro na página 136, né? Vocês compreenderam ali o exemplo dos grãos de feijão, né? Dentro dos círculos que a Pró dividiu, vocês conseguiram fazer juntos comigo? Sim? Ah, que legal, que bom. Fizeram aí o desenho dos círculos no caderno de vocês, na folha em branco, né? Pegaram aí os grãozinhos de feijão, repartiram de maneira igual, né? Dentro dos círculos? Ok, pessoal? Então, vem aqui com a Pró na página 136. Vamos começar aqui, ó, com outro exemplo para que vocês compreendam a divisão exata, né? Porque nós vamos trabalhar aqui, né, no início com a divisão exata, tá certo? Vamos lá? Leiam aqui juntos com a Pró, vamos lá? Durante a campanha Tempo de Amar, o terceiro ano visitou um dos orfanatos, tá? Doaram produtos básicos e dinheiro, mas perceberam que seria bom se as crianças ganhassem alguns brinquedos. Olha só, a turma do terceiro ano aí, ó, visitou o orfanato e doou alguns brinquedos. Vamos ver quais foram os brinquedos que eles doaram? Vamos lá? Paulo conseguiu 10 bolas de futebol e resolveu reparti-las. Olha só, né? Se Paulo repartiu igualmente, ele dividiu, porque a Pró falou que dividir é o mesmo que repartir, que distribuir. Então, Paulo repartiu aí, né, as bolas de futebol igualmente entre 2 orfanatos, tá? Foram 2 orfanatos escolhidos para dividir as 10 bolas que Paulo conseguiu. Tá certo? Vamos ajudar Paulo nessa divisão, pessoal? Olha aqui o exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, contem aí junto com a Pró as 10 bolas. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, encontramos aí 10 bolas. E da mesma maneira que nós fizemos no primeiro exemplo da folha que a Pró trouxe para vocês, nós vamos fazer agora. Nós vamos repartir essas 10 bolas entre os 2 orfanatos que Paulo, né, escolheu. Olha aí os 2 círculos representam os 2 orfanatos. Faça aí o desenho, distribua, reparta aí essas 10 bolas de maneira igual entre os 2 orfanatos que Paulo escolheu. Vamos lá? Façam aí o desenho, ok? Feito isso, vocês irão aqui, ó, embaixo, aqui, ó, onde a Pró está. Quantas bolas de futebol cada orfanato receberá? Fizeram um desenho? Contaram aí quantas bolas? Lembrando que é de maneira igual, não esqueça, da mesma maneira que nós fizemos com os grãos de feijão, tá? Quantas bolas cada orfanato receberá? Coloquem aí a resposta encontrada por vocês. Olha aqui o lembrete de Paulo. Na matemática, usamos a operação de divisão quando dividimos uma quantidade em partes iguais, tá certo? Então, operação para dividir, a operação que nós vamos estudar a partir de agora é a divisão,
Ok, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Aqui embaixo, neste quadro, traz aqui, tá? As partes, as nomenclaturas da divisão, porque assim como na multiplicação, assim como na soma, na adição e na subtração, a divisão também tem nomenclaturas, tem nomes. Olha só o que tá falando aqui, ó. Sempre que dividirmos, usamos uma quantidade em partes iguais. Representamos a divisão usando o sinal, esse sinalzinho aí que a prof fez lá no primeiro exemplo que eu dei, que a folha em branco, que é o sinal chamado dividido por, tá certo? Nós temos, né, o sinal da multiplicação, da adição, da subtração e da divisão também, que é esse aí, tá? Representamos essa situação assim. Nós temos aqui, ó, total de bolas, tá? O total de bolas, quantas bolas foram que Paulo, né, conseguiu para distribuir entre os dois orfanatos? 10 bolas, certo? Na divisão, o número 10 se chama aí o dividendo. A gente vai entender melhor ao passo que a gente for aprendendo a dividir, armar a continha, tá certo? Mas só para vocês conhecerem aqui as nomenclaturas da divisão. Ok, turma? Então, número 10, né, que é o total de bolas que Paulo conseguiu, é o dividendo, ok? Pronto. O número de orfanatos que ele vai doar as 10 bolas. Quantos orfanatos foram? 2 orfanatos. Então, o número 2, neste caso aqui, na continha da divisão, é o divisor. E o número de bolas que foi distribuída para cada orfanato, que vocês encontraram aí, quando vocês representaram aí, quando vocês dividiram, distribuíram igualmente, tá? Lá em cima no exemplo, tá? O número, né, de bolas para cada orfanato é o quociente da divisão, tá certo? Então, lemos assim, ó, 10 dividido por 2 é igual a... Encontraram aí o resultado? Entenderam aqui, turma? Lembrando que nós vamos começar aqui de maneira sucinta, de maneira, né, simples, para que vocês compreendam, tá, a divisão. Falei aqui sobre as nomenclaturas, acabei de falar sobre as nomenclaturas da divisão. A gente vai repetir mais à frente. Nós vamos ver novamente para que vocês possam fixar aí, ó, na mentezinha de vocês. Ok? Vamos lá seguir na página 137? Pronto, turminha, aqui já na página 137. Vocês irão fazer essa atividade aqui simples, da mesma maneira que a gente fez, né, no primeiro exemplo, no segundo exemplo do livro, tá bom? Para que vocês possam compreender melhor, tá? Vamos devagar, vamos lá? Página 137, na segunda questão. Observe essa tabela aí com esses brinquedos, tá? Arrecadados pelos alunos para cada orfanato. Faça aí, vocês irão circular, fazer um círculo e vão agrupar igualmente, de maneira igual, tá? De acordo com o número de orfanatos. Nós temos a tabela aí e na tabela tem várias informações. Ó, o total de brinquedos, número de orfanatos. Vocês irão encontrar o número de brinquedos para cada orfanato e fazer a representação matemática aqui na última tabela, tá certo? Então, o que é que vocês irão fazer? Olha só, nós temos aí, né, o total de brinquedos, tá? Olha aí as bonequinhas aqui em cima, ó, este primeiro exemplo aqui. Deixa eu aqui, pronto. Temos aqui as bonecas, tá? O número de orfanatos são 3 orfanatos. Então, vocês irão agrupar essas bonecas circulando, tá certo? De maneira igual, de acordo com o número de orfanatos. Então, se a gente vai circular, agrupar as bonecas de acordo com o número de orfanatos, de quantas em quantas bonecas nós iremos agrupar, né? Qual o número de orfanatos? Aqui o número de orfanatos, ó, o 3. Então, vocês irão circular e agrupar, juntar, né, essas bonequinhas aí de 3 em 3 para encontrar aqui, ó, o número de brinquedos para cada orfanato, tá certo? Quando vocês agruparem aqui as bonecas, seguindo aí o número de orfanatos, no caso das bonecas, são 3 orfanatos. Então, vocês irão agrupar as bonecas de 3 em 3. Agrupando, depois que vocês agruparam, vocês contam aqui, ó, o número de brinquedos para cada orfanato. E nós vamos ver que 9, né, 9 dividido por 3 é igual a... Qual é o número que vocês irão colocar aqui nesta linha? O número de brinquedos que vocês encontraram para cada orfanato, né? O número de brinquedos, né, que cada orfanato ficou. Entenderam, turma? Vocês irão circular aqui os brinquedos, tá certo? Começando aqui pelas bonecas, tá? Vamos fazer um círculo, agrupando igualmente de acordo com o número de orfanatos.
Ah, Pro, e o número de orfanatos está onde? Aqui, ó. Olha aqui a informação com o número de orfanatos, tá certo? Pronto. Quando vocês agruparem, vocês irão observar novamente aqui, ó, o total de brinquedos e vocês irão ver, contar de quantas e quantas bonecas vocês agruparam, encontrando aqui o número que dividido, né? 9 dividido por 3, vocês irão encontrar o total desta maneira, tá certo? A mesma coisa vocês irão fazer aqui, ó, com esse joguinho da memória, com aqui, ó, olha as bolsas e com os carrinhos aqui, finalizando, tá certo, turma? Hoje nós vamos ficar por aqui, tá bom? Para que a gente possa, né, entender aí bem devagar, tá bom? A divisão, para que vocês possam compreender, tá certo? A partir das próximas aulas, eu vou ensinar também vocês dividirem aí com o material dourado. Vocês irão aprender a dividir usando o material dourado. Vão aprender a dividir usando a subtração. Então, são várias técnicas que o livro traz, assim, né? De maneira muito simples, de maneira muito fácil, tá? Dividir usando material dourado, dividir usando a subtração. E depois nós vamos ver a divisão usando a tabuada, tá? É por isso que a Pro sempre fala, a mamãe fala, né? Repete aí o tempo todo que a gente precisa estudar a tabuada. Porque quem sabe a tabuada não tem dificuldade alguma para dividir, tá certo? Então, nas próximas aulas, veremos aí a divisão usando o material dourado, tá bom? Que é aquele material que a gente usa quando tá na sala de aula, a gente vai usá-lo aqui também em nossas aulas. Então, finalizamos aqui a nossa aula de matemática hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui para orientá-los, para ajudá-los, auxiliá-los aí, tá? No aprendizado aqui, né, desta operação que nós estamos trabalhando agora, que é a divisão, tá certo, pessoal? Ó, beijo da Pro, fique com Deus e até a semana que vem.